Graças a Deus. É isso aí. Eu não sei se tem alguém no nosso meio ainda sem uma apostila, você não teve a oportunidade de vir aqui nos outros 2 dias. Tem alguém sem uma apostila aí? Levanta a mão. Não, a gente passa para a tua mão agora. Está todo mundo aí? Tem alguém? Tem uma pessoa aí? Então, nós estamos aí falando sobre vencendo a crise no contexto de finanças, e é claro, qualquer assunto referente ao homem, a Bíblia tem algo a dizer. E o que ela tem a dizer, obrigado, o que ela tem a dizer é a verdade. Sendo a verdade é vencedora, aleluia. São coisas simples, mas a gente tem que prestar atenção nisso, né? Então, quando eu permito que a minha mentalidade, é o que nós estamos fazendo aqui ao longo dessas terças-feiras, quando a minha mentalidade, eu troco a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver a respeito desse assunto pelo que Deus tem a dizer, na verdade eu estou colocando dentro de mim o poder de Deus para que as coisas aconteçam. Porque nós vamos começar a colocar em prática. Então, o que está acontecendo e vai acontecer ao longo desse mês, por isso que a gente falou aquela frase, olha, teus dias nessa área aí de derrota estão contados. No nome de Jesus. Por quê? Porque a gente está se enchendo do pensamento de Deus. Não tem como, nós temos que ver o que Deus tem a dizer. E vamos colocar em prática, aquilo, Ele mandou, a gente faz. Eu nunca vi Deus pedindo a mim e a você para fazer algo e a gente ir numa furada. Já viu isso na Bíblia? Não, pelo contrário. É justamente as pessoas fazendo o que acham, o que pensam, e aí cheio de problemas. Mas quando então a gente troca e agora a gente começa a colocar aquilo em prática que Deus pede, a nossa vida começa a andar. Então não é uma questão unitária, sabe? Não é uma questão pessoal aqui, porque alguém é mais inteligente, então essa pessoa desponta mais, ela tem toda essa possibilidade de crescer. Não, não é para todos nós, a sabedoria de Deus é para nós, diga aleluia. Então sábio é aquele que pega isso aí e se entrega, né? Abra sua Bíblia lá em Provérbios, tem sido o nosso texto base. Nós vamos continuar falando sobre isso. Provérbios, capítulo 24. Glória a Deus. Estou animadaço hoje, hein? Provérbios, capítulo 24, verso 3. E diz lá assim, com a sabedoria. 24, 23. Estou chegando lá. Onde está? Provérbios 24, verso 3. Verso 3. Ok. Então vamos lá. Com a sabedoria, acompanha aí. Edifica-se a casa. E com a inteligência, ela se firma. Então lá veja só, uma edificação de uma casa é a nossa pessoa, ou tudo que envolve a nossa vida. Está falando aqui que é com a sabedoria, nós tínhamos visto isso. E com a inteligência ela se firma. Então, pelo conhecimento, se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis, que alguém diga aleluia. Aqui está falando, gente, que o acréscimo na nossa vida é um acréscimo porque nós temos um entendimento, um conhecimento a respeito de quem? Da verdade de Deus. A verdade de Deus, quando ilumina o nosso coração a respeito de um assunto, ela faz com que eu aponte a minha vida para lá. Aí não tem jeito, vai dar certo. Paulinho, está procurando? Achou? Beleza. Então, liga para mim aqui também, esse aqui está desligado? A gente tinha lido numa outra versão, e está escrito assim na outra versão, para vencer na vida, a sabedoria vale muito mais que a força bruta, e o bom senso muito mais que a valentia. Eu estou repetindo aquilo que a gente terminou, só algumas coisas para você pegar. E para a gente continuar aqui, eu quero declarar isso para você. Deus, o que me fez fazer essa série, e nós começarmos a estudar um pouquinho sobre esse assunto, foi porque Deus me falou algo interessante, que Ele está abençoando o seu povo, mas o povo não está tendo a sabedoria para administrar aquilo que Ele tem nos dado. E é uma verdade, esse é um grande ponto. Talvez seja o mais importante. Então, não tem como Deus, Ele está abrindo para mim um canal de bênção e eu estar fechando, abrindo uma porta, vazando por algum cano. Tem alguma coisa furada, está enchendo a caixa d'água, está cheio de buraco lá.
a gente tem que tapar. Isso porque o homem ele pode cair nessas ciladas da má administração, do gerenciamento, não ter uma visão, né? Não tem a prioridade, o entendimento de uma prioridade, de como deve se colocar, se portar diante de situações. E dentro dessa área aí, gente, não é questão de ter diploma não, hein? Não é questão de, eu sou expert nessa área, não. Você pode estar vivendo uma vida bem falida, justamente por causa da carne, né? Dos pensamentos errados, da inclinação errada. A gente vai ver mais sobre isso. Eu tinha dito aqui de que a interação da sabedoria com o bom senso, já está até escrito aí, eu acho que a gente já tinha falado sobre isso aí tudo. O bom senso fará uma construção de uma vida financeira abençoada. E eu também disse que o bom senso aqui não é a coisa meramente humana, mas há uma influência do Espírito, da palavra sobre o nosso bom senso. A gente começa a mudar a coisa, a gente começa a ter uma visão diferente, diante de determinadas situações, a gente começa a enxergar também diferente. Não é uma coisa meramente só assim natural, não. Há uma interferência muito maravilhosa do Espírito, da palavra de Deus sobre nós. Nós tínhamos lido algumas passagens aí, e eu tinha falado sobre isso aí, Provérbios. Eu tinha dito também que eu acho que eu parei por aí, né? A sabedoria mais o bom senso. Nós temos falado sobre isso aí. Que a sabedoria mais o bom senso é o veículo que levará a nossa vida de como ela está aonde nós gostaríamos que estivesse. Óbvio, a gente sempre tem uma progressão na nossa vida de progresso, né? Tem sempre um desejo de caminhar, de avançar. Mas eu digo isso para vocês, que isso acontece com base nessa conjuntura aí, nessa sabedoria, bom senso. E é óbvio, entenda uma coisa, o que adianta eu receber algo de Deus se eu não faço nada com o que eu recebo? No contexto, ele me manda uma palavra, é a sabedoria dele, nós vimos, e eu não faço nada a respeito, não vai funcionar. Não é uma questão de você estar aqui, eu digo para vocês, né, gente, esse é um mês libertador. É um lei dentro dessa área, estou dizendo para vocês, é libertador, mas não adianta ouvir, não adianta. O Espírito Santo ele vai falar algo em cima de tudo isso que está sendo colocado, que você e eu nós temos que praticar. E se nós fizermos isso, você verá vitória. Portas serão abertas, situações serão mudadas. Lembra que nós falamos aqui Eclesiastes capítulo 8, no verso 5 e 6, e a gente leu esse verso estava falando justamente sobre nós sabermos o tempo e o modo de todas as coisas. O tempo e o modo são duas questões fundamentais. Só estou dando uma recordada rápida aqui. São duas questões fundamentais. O tempo e o modo. É tempo? Não é. De que maneira eu vou fazer? É assim? É como eu acho? É como eu penso? Eu vou agora de cabeça quente, eu vou fazendo assim porque está me dando um negócio e tal. Esse não é o caminho. Então eu tinha falado também sobre o bom senso, que ele é um julgamento prático, ok? Ele é um julgamento prático para nos preservar. Veja bem, esse bom senso é um julgamento prático para nos preservar. É um processo para filtrar a inclinação natural que muitas vezes nos prejudica. A inclinação natural da nossa carne só traz prejuízo. O que o Novo Testamento tem a dizer fala demais sobre isso. Ok? A carne, ela leva para a morte, está escrito aqui. E quem se inclina para a carne, verá a morte. Produto da morte em todas as áreas, né? Finanças, em qualquer área da nossa vida. Se nós deixarmos a inclinação da carne dominar, nós vamos acabar fazendo aquilo que ela quer, aí nós estamos no prejuízo. Alguém sabe disso? Então vamos continuar. Eu falei aqui de alguns versos sobre o bom senso, e a gente viu sobre esse aí, Provérbios 18, verso 2, o homem que não tem bom senso não quer saber das realidades da vida, quer apenas viver na base das emoções. Esse aí é um fracassado, porque se a gente vai viver só porque eu estou sentindo, porque eu quero ser feliz agora, e amanhã eu fico 10 anos na tristeza, mas hoje eu quero ser feliz, que isso é um pensamento mais do que errado, né? Totalmente destituído de qualquer outra coisa. Provérbios 22, verso número 3, diz lá, o homem de bom senso percebe, olha que legal, o homem de bom senso, ele percebe o quê? Os perigos que tem pela frente e o quê? Se defende. Ok? Nós vivemos, gente, esse contexto, é repetitivo falar, mas é sempre assim que a gente se renova. Nós vivemos num mundo de trevas.
Sem a iluminação da palavra eu não posso enxergar como é que eu caminho, ok? Viver nesse mundo dominado assim, nesse contexto de trevas, por toda uma situação até mesmo financeira, de toda a proposta que estava lá de fora, como é que eu enxergo se eu não estiver iluminado pela palavra? Então o poder desse livro nos ilumina para dar entendimento suficiente de reconhecer, por aqui não é, isso aqui de forma alguma. Mas, Senhor, me mostra, me mostra. Amém. A gente vai caminhando com base naquilo que Deus vai apontando. Então, na verdade, vamos pegar daqui, que agora eu acho que foi aqui que eu parei, que eu me lembro. Na verdade, Deus tem nos abençoado, então, mas quando se trata de usar isso aí, o bom discernimento, o bom senso, para administrar e gerenciar um progresso na nossa vida, porque, olha, sabe, Deus ele quer que a gente progrida, e isso é óbvio, até a natureza nos ensina, que isso não acontece de um dia para a noite. Né? Você pega uma semente, você planta, no dia seguinte já dá uma mangueira com aquelas mangas espadas maravilhosas. Leva 10 anos para uma mangueira dar fruto, né? Como diz lá o pastor estava falando, eu fiquei impressionado, 10 anos para uma mangueira. Para você pegar aquela manguinha e chupar, que maravilha. 10 anos. Então a nossa vida, nós temos que fazer uma programação de um entendimento de que Deus ele fará paulatinamente, constantemente a nossa vida crescer, diga aleluia. Mas a gente tem que começar, e a gente sempre começa assim, na direção que ele aponta. E o mais ele vai trazendo isso para nós, né? Nós já vimos aqui alguns versos, temos falado sobre isso, de como Deus age. Mas vamos continuar. Eu digo para você que Deus é doador da bênção. Ele é a bênção. Ok? Mas quem administra, quem gerencia, somos nós. Muito bom. Então, quanto mais eu cresço no entendimento e na sabedoria de Deus dentro do meu coração, mais eu fico numa posição de manter aquilo que eu tenho recebido. Isso é tão maravilhoso, sabia? Isso aqui é um princípio, sabia, gente, que não tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Quanto mais sabedoria eu tenho de Deus no meu coração, e eu estou enxergando isso, eu tenho essa capacidade de gerenciar, de administrar o que Ele tem me dado e preservar. Essa palavra é muito importante, nós temos que preservar. Vamos tirar para um outro lado, para você ver como é que isso funciona. Se eu não tenho um entendimento sobre o que é família, sobre como constituir família, né? Fazer um progresso de família, de um entendimento com base na palavra, Deus me dá uma esposa, mas quem administra a família é o homem. Então tá bom, aí eu tenho um marido, o que adianta eu pedir algo para Deus? Eu pedi um marido, agora eu tenho. Eu pedi uma esposa, agora eu tenho. Se eu não sei administrar isso, isso não vai ficar muito tempo. Se a gente não sabe trabalhar isso aí, então nós precisamos exatamente de sabedoria e de bom senso e das verdades de Deus para que eu possa preservar. Na verdade, a nossa caminhada, gente, é uma caminhada de preservação. É preservar a nossa saúde com base na palavra, é preservar as nossas finanças com base na palavra, o que eu devo fazer. Porque o mundo só tem para extrair, né? O diabo veio para matar, roubar e... Então é só no prejuízo, ele vem para tirar. O que ele puder tirar de você e de mim, ele vai tirar. Ele vem e ele encontra espaço numa pessoa que não sabe nada, que é ignorante, que não tem entendimento, que não tem a sabedoria, que não tem o conhecimento das verdades colocadas em práticas. Então, esse livro também é um livro de preservação. E eu preciso preservar, e Deus então ele vai acrescentando, eu faço a minha parte, ele faz a dele. Diga aleluia. Diga assim, eu faço a minha parte, e ele faz a dele. E a gente vai perceber isso, de que eu posso estragar, de que nós podemos, e na verdade é isso, nós somos cooperadores com Deus, o que vai fazer mais marca na nossa vida é o nosso comportamento. O nosso comportamento, eu digo isso para vocês, gente, interfere demais naquilo que Deus está pronto para trazer sobre nós. Se nós não cooperarmos com Ele em termos disso aí, de sermos pessoas, pedirmos a sabedoria de Deus, pedirmos mais entendimento de como nós devemos fazer as coisas com base na palavra, buscarmos isso, porque eu não posso dar uma declaração que eu sei, a gente não pode ficar dando essa declaração, a gente sabe entre aspas, né? Deus tem algo melhor para nós, Ele tem um pensamento, a gente deve desconfiar de toda boa ideia, de muita coisa que tem na nossa cabeça, vamos dar uma confirmada com base na palavra,
Porque eu já vi muitas pessoas dentro dessa área, com um coração aberto, ou vamos dizer assim, desprevenidamente. Ah, não, eu vou fazer isso e tal, e bola uma porção de coisa, vai lá e não dá nada certo. O que aconteceu? Aconteceu porque não está debaixo de um pensamento de Deus, né? A inspiração de Deus. Aliás, a inspiração de Deus, ela fica assim, Deus nos fala algo, e quando Ele fala, é aí que funciona. Enquanto eu não tiver essa certeza no meu coração daquilo que foi dito, é melhor eu ficar quieto. E dentro da área de finanças funciona assim também. Mas vamos seguir, que eu quero falar mais coisas. Tudo que Deus tem nos dado, é preciso, guarda essa frase aí, tudo que Deus tem nos dado, é preciso manter e cuidar. Tudo. Tudo que Deus tem nos dado é preciso ser mantido, é preciso ser cuidado, diga aleluia. Família precisa ser cuidada e mantida. Saúde também. Todas as áreas da nossa vida, finanças. Então, se a bênção tem sido escorrida dentro da nossa mão, passa entre os dedos, de repente por falta dessa nossa parte, que é isso que a gente está dando um foco aqui no entendimento, ser mais sábio, ter um bom senso, a gente vê aqui situações como, por exemplo, eu peguei essa estatística que eu acho que está aí, dos Estados Unidos, falando lá das famílias, né? Acho que está aí Aí diz assim, 72% das famílias americanas carregam algum tipo de débito. É muito alto, né? É muito alto, 72%. Olha só, existe em média de 10 cartões de crédito por casa na América, né? Muito fácil comprar, é só ter cartão. Agora, essa semana mesmo, recebi um telefonema. Pô, não, o senhor é o fulano, o senhor Hélio Toledo, deixou perfeitamente. Olha, o senhor foi escolhido. Eu falei, meu amigo, para com isso. Foi escolhido para receber o cartão deste banco, que maravilha. Já está assim, meu. Você não tem que pedir, não. Eles te empurram na goela abaixo. Quando não chega lá no teu endereço. Porque uma vez já chegou na minha casa. Mas cancelei na hora. Fala, nem... Que absurdo, rapaz. Porque o pessoal sabe, isso é uma cilada. Né? Agora imagine, pega a pessoa fragilizada naquele momento, e diz que já tem, olha, você já tem um crédito não sei quanto. Você já tem um limite. O cara, meu Deus, era tudo que eu precisava. Olha Deus aí agindo. Que Deus agindo, rapaz? Isso é a cilada do inferno para você ficar pior. Mas é verdade. E aí a gente tenta arrumar a nossa vida só nas soluções meramente que o mundo oferece. Eu faço essa pergunta, é assim? Nós vamos arrumar a nossa vida só com o que o mundo oferece? Uma proposta do mundo, a maneira de pensar, a maneira de fazer, está todo mundo então enrolado. Essa é a verdade, a América caiu nessa crise por causa disso. Porque a turma é na gastança, não quer nem saber esse negócio de enrolar. Uma vez eu trabalhava com um médico que ele dizia assim, rapaz, eu não quero saber, dívida sempre vai fazer parte da minha vida, porque senão eu não vivo. Aí eu olhei aquela declaração, não dei nem resposta, fiquei pensando sobre aquilo. Que maluco é esse, rapaz? Só... Não quer nem saber, então trabalha para pagar a dívida, mas ele gasta, mas dívida tem que ter, ele não quer saber. Então é o seguinte, vou ser feliz agora, eu não quero saber, eu me arrebento todo, mas vou ser feliz agora. É esse o pensamento de Deus? Claro que não. Essa é uma proposta diabólica. Então está escrito, que existe em média 10 cartões, em média essas famílias levam para o outro mês um débito já de $4.000, vai rolando, isso aí vai rolando, vai rolando, vai rolando. Vai comigo a 2 Timóteo, vamos ler essa passagem. Alguém está entendendo aí? É. Segunda Timóteo, capítulo 3. No verso 16 diz assim, toda a escritura... ela é inspirada por Deus e útil para me abençoar. É verdade. Eu poderia colocar assim. Mas qual é a primeira coisa que está escrita aí, gente? Para o ensino. Depois é que vem para a repreensão, pelo menos na minha tradução. Então veja, está escrito para o
É ensino. Então já parte do ponto, queridos, olha só, preste atenção que eu e você, nós temos que ser pessoas ensináveis. Aí você vai me falar, pastor, mas que é isso? A gente é mesmo? Tem muita gente que não tem coração aberto para aprender nada, porque acha que sabe tudo. Eu não sei tudo sobre finanças, estou aprendendo muitas coisas. Quero aprender cada vez mais, sempre ouvindo de Deus, acrescentando aquilo que de certa maneira eu venho fazendo como minha casa e administração da igreja. Amém? Somos abençoados, mas eu quero aprender mais. Eu quero que Deus me fale, eu quero que Ele me mostre aquilo que eu ainda não vi, e sempre há ângulos da verdade que a gente precisa ver. Então a primeira coisa que diz é o seguinte, a Escritura ela é inspirada por Deus para o ensino útil, primeira coisa que vem. Então a nossa necessidade de ser burilado, de ser tratado, de ser ensinado, de se adequar à verdade é muito alta, gente, é o ponto mais fundamental. É na medida que eu vou permitindo que Deus me ensine, me corrija, mostre a minha vida, é que eu vou verdadeiramente crescendo e mudando. Então aí cai no outro princípio de Deus. Quer andar com Deus para ser abençoado, Ele vai mexer em você para ser transformado. E em mim também. Não tem como eu segurar na mãozinha dele e achar que eu vou viver uma vida abençoada à minha maneira de pensar, a como eu quero, como eu acho. Não. A nossa vida pertence a Ele. Se eu quero andar com Ele para ter uma vida abençoada, eu vou andar à maneira dele. A maneira dele enxergar, sempre aberto, sempre procurando conhecer os ângulos que nós não conhecemos. Se a gente tiver esse espírito que requer de nós humildade, espírito de humildade, na prática, para parar, ouvir, não está legal, minha vida não está legal, eu preciso, Senhor, fala comigo. É assim que tem que andar. Mas eu vejo um outro perigo muito grande. É a pessoa, ela vai vivendo, achando que está andando com Deus e as coisas estão indo para o beleléu e depois na culpa a Deus das coisas não estarem dando certo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Isso mostra um orgulho da parte do homem. Como é que não vai dar certo? Eu nunca vi essa história de alguém andar com Deus e a vida dar errado. Nunca vi. Alguém percebe? Então, para que a minha vida dê certo, gente, o nosso coração tem que estar sempre nessa posição, né? Se humilhar diante de Deus, dizer, Senhor, é verdade, estou errado. É isso aí, já enxerguei o meu erro. Corrige. Você sabe, para a gente chegar no final dessa história, do propósito que Deus tem para nós, é uma correção constante. Cada dia mais a gente vai descobrindo o quanto a gente precisa ser corrigido. São coisas dentro da gente. Essa semana mesmo, eu e a Deise, a gente tem orado e tal, a gente tem tantas coisas que precisam ser corrigidas. Um avião levanta voo daqui, vai para aqui, para Belém, lá no próprio aparelho, lá dentro do avião, constantemente, bem de leve, ele vai mudando a rota, bem de leve, ele não tem como levantar aqui numa linha reta e chegar lá. Essas mudanças constantes que Deus quer realizar na nossa vida para nos levar à bênção, que nós precisamos permitir. Diga amém, isso aí. Se eu não me entrego a essa direção, essa correção, de nada funciona. Eu amo esse verso aqui. Está escrito que é toda a Escritura, vamos ler de novo, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Alguém percebe que isso aqui é que Deus pega uma massinha, que somos nós, e começa a modelar? E se eu não estiver disposto a entregar minha vida para a modelação, não vai dar certo. Não é para musculação. É para modelação, é algo nosso, no nosso interior, na maneira de nós enxergarmos, na maneira de vermos as situações, na maneira de comportar. Esse livro ele precisa encher o nosso interior e a gente tem que ter fome disso. Uma vez que esse livro ele vai enchendo o nosso interior, nós vamos vendo diferente. Nós vamos olhando a família diferente, nós vamos olhando a área de finanças diferente, nós vamos olhando muitas coisas diferentes. E isso muda, só nos empurra para o progresso, para o crescimento. Diga aleluia. Sem Deus não dá. Essa é uma palavra até, uma frase até, pode ser até chula dizer, né? Sem Deus não dá. Bacana. Pois é, mas sem esse livro, sem essa verdade, transformar a gente, não dá. Está dando para pegar isso aí? Então beleza, vamos pegar um outro verso aí que é esse mesmo,
Na versão da Bíblia Viva diz assim, a Bíblia, né, falando da Bíblia, é útil para nos ensinar. Veja que coisa interessante. Para nos ensinar o que é verdadeiro, eu gostei disso. E para nos fazer compreender, gostei. Veja só, para fazer nos compreender o que está errado em nossas vidas. Muito legal. E é isso mesmo que Deus faz através da sua palavra. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ah, pastor, mas eu sei o que é correto. Nós temos que desconfiar. Ou pelo menos estar sempre aberto para que Deus venha ler esse conceito de correto aí que você está fazendo. Não é bem assim. Pela minha palavra é assim. Diga aleluia. Amém? Não fique frustrado. Nem estou colocando um peso e falar, pastor, então não vou conseguir andar com Deus, não vou agradar. Não, é justamente isso, porque a gente se entrega, porque a gente tem fome e sede de querer andar como Ele quer e conhecer essas verdades, nós vamos poder andar com Ele. A proposta dele é que nós andemos com Deus, aleluia. Então, deixa eu colocar agora umas frases que a gente juntou com base nisso aí que a gente leu. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então agora escuta. Eu preciso, para que eu tenha a bênção e a proteção de Deus sobre as minhas finanças, ouça isso aí. Isso já está até aí na apostila, é só para você prestar atenção no que eu estou te falando. Para que eu tenha a bênção e a proteção de Deus sobre as minhas finanças, eu preciso ter a sua direção. De onde é que eu recebo, pastor, a direção de Deus? Da palavra, da verdade. Está aqui. Daqui vai sair a minha direção. Agora, e para ter a sua direção, eu preciso da correção primeiro. Porque uma vez que eu identifico algo de Deus, eu preciso ser corrigido. Porque eu também tenho uma ideia, eu tenho um pensamento. O grande detalhe é a correção. Se eu permito ser corrigido porque enxerguei que eu estou no erro, ou porque eu tenho feito errado, eu vou parar. E esse é um perigo, você sabe por quê? Olha o que acontece com a nossa vida. Quando a gente faz coisas erradas, não porque a gente quer, não estou aqui dizendo de pecado, essas coisas, mas a gente faz um procedimento, ou a gente tem um procedimento errado, o que acontece? Olha bem para mim, a gente cria um hábito. E muitas vezes o que precisa ser quebrado na nossa vida, e isso aí é uma coisa mais forte, é um hábito errado. É um hábito errado, por exemplo, de falar bobagem, de falar o que não deve, ou de falar em linha com a palavra. É um hábito de ter alguma coisa errada. Você criou um hábito ali, o hábito, por exemplo, das pessoas mexerem com dinheiro, ou da maneira como mexe, isso às vezes vem de anos. Ah, mas é assim que eu faço. É assim que eu faço, você vive com a vida enrolada, rapaz, como é que você é um abençoado? Não, tem alguma coisa errada, a gente tem que pensar. Então nós temos que muitas vezes quebrar um hábito errado, de administrar erradamente, ou gerenciar, não, pastor, mas eu acredito que é dessa maneira que eu consigo. Não, mas olha os resultados. Incrível que o inferno ele tapa os olhos das pessoas para não ver os resultados ao seu redor. Ele tapa para não ver, porque se o mundo observasse um pouquinho das consequências que estão ao redor, ele saiu desesperadamente, falando, não, tem alguma coisa errada na minha vida aqui. Família não dá certo, finanças não dá certo, isso não dá certo. Então, temos que quebrar um hábito. E algumas coisas que depois eu vou falar mais práticas sobre isso aí, vai ter que ser quebrado. Se não for quebrado, queridos, nós não vamos chegar lá. Alguém compreende isso aí? Tem que ser quebrado. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que pegar aqueles 3 cartões que eu tenho lá em casa e tem que quebrar ele? Vai ter que quebrar, mais cedo ou mais tarde. Não estou dizendo que talvez, quem sabe não, vai ter que quebrar, porque enquanto estiver na tua carteira, aquilo é uma tentação, meu filho. Não tem limite mais em nada. E agora como é que você vai pagar? Não sei, amém. Que amém? Pastor, é pela fé. Que pela fé, rapaz? Não existe isso. Ah, Deus proverá. Que negócio é esse, Deus proverá? Ele proverá para que você gaste naquilo que você pode. Não é uma coisa assim para frente, eu vou gastar, ele vai prover. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Isso não é fé. Isso é maluquice, sei lá, qualquer coisa.
Você é maluco? Não funciona isso não. Não funciona. Aliás, a proposta de Deus era que sempre o povo tivesse para emprestar, para doar. Porque eu já falei aqui para vocês, lembra da primeira frase que a gente falou? Nós temos que ser instrumento de bênção, gente. E o desejo dele é que nós tenhamos ampla suficiência. Eu vou falar aqui depois. Ampla suficiência. Então, peraí, eu tenho ampla suficiência, eu tenho para dar. Não é esse papo de sair gastando e pela fé eu vou receber a provisão, não existe isso. Podemos fazer isso. Com raras exceções daquilo que Deus nos pede para fazer alguma coisa, mas isso é raro. É quando Ele vem para te fazer algo que você vai ficar, pô, meu Deus do céu, meu Deus me falou, então falou mesmo? Então, mas não é assim. Então nós precisamos, a correção, digo para você, está escrito aí, né? É a chave para nós vencermos em qualquer área. Qualquer área, pastor? É. Área de finanças também é. Relacionamento também é. Família, qualquer coisa no ser humano, se nós não deixarmos sermos corrigidos, não funcionará. Nos dias de hoje, relacionamentos que mais precisam é as pessoas receberem de coração aberto a correção. A maneira melhor de lidar com os outros, aprender que não é dessa maneira, ficar brigando com todo mundo, ficando chateado, tá de mal com todo mundo, briga, e o cara fica sozinho, tem alguma coisa errada, óbvio. Por quê? Porque a palavra pede um outro procedimento, não vai funcionar. Não cresço nessa área, porque eu preciso ser corrigido. Alguém está entendendo o que eu quero falar? Eu estou gastando um tempinho nisso aqui, porque isso aqui é um ponto que tem que bater no nosso coração e entregar. Senhor, eu entrego. Eu quero a correção. Provérbios 12, verso 1. Vamos dar uma lidinha. O livro de Provérbios é muito bom, né? Muita coisa interessante. Provérbios 12, no verso 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Interessante, né? Aquele que aceita a disciplina, aquele que aceita a correção, ele ama o conhecimento. Olha que legal. Mas o que aborrece a repreensão, ele é o quê? Doido. Aqui está escrito na minha Bíblia, estúpido, né? Então, aquele que rejeita a repreensão ou a correção, ou a disciplina, ele é maluco, é um estúpido. Então, abençoado é o homem que tem um coração que aprende, que se entrega ao aprendizado, que quer resolver de coração aberto, não se posiciona, deixa comigo, esse negócio de deixa comigo não dá certo. Na Bíblia Viva diz assim, se você dá valor a uma boa compreensão da vida, aceitará conselhos e repreensões. Não, eu não quero saber se isso aqui é fácil ou não, porque muitas vezes não é fácil. A nossa carne não gosta de ser corrigida. Ela acha que ela sabe, em qualquer área. Mas abençoada é aquela pessoa que se posiciona para ouvir de Deus algo que tem que ser dito. E não tem nada mais libertador do que quando Deus fala algo para mim e para você que gera mudança na nossa vida. Muito bom. Gera uma mudança. Isso é libertador. Deus disse algo, vou me encaixar exatamente o que Deus está me falando. Vou corrigir isso aqui na minha área. Vou corrigir isso aqui na minha vida. Pastor, mas a gente vai corrigir isso quando a gente vai chegar a uma certa idade assim, né? No Nicolino, vai chegar a uma certa idade que não precisa mais de uma correção. Até o final dos nossos dias, nós vamos ficar boquiabertos com o que Deus vai nos dizer. Ainda vai dar mais uma ajustada. E vai ajustando. Porque é o processo de aperfeiçoamento. Isso aí não acaba. Alguém está pegando? Por quê? Para que a gente continue no caminho certo. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo ele declara algo muito maravilhoso. Nós estamos falando sobre ser corrigido, ok? Sobre Deus, hein? E aqui nessa tradução diz, quem não aceita a correção é um tolo. É mais light, né? Do que estúpido. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz lá, graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Não é talvez, quem sabe, em triunfo sempre. Está escrito isso, gente? Agora olhem para mim. Eu já tinha lido isso várias vezes, né? A gente conhece isso, mas um dia, há um tempo atrás, eu vi algo aí que mexeu comigo. Eu peguei para mim o que
O que esse verso pega? O que é mais interessante é que esse verso, ele diz que aquele que triunfa é aquele que se deixa ser conduzido. Então, Cristo me conduz em triunfo. Eu quero a vitória, pastor, nessa área de finanças, nessa área, eu quero essa vitória, é minha, eu vou triunfar. Mas olha só, está escrito que é Ele quem nos conduz à vitória. Ele me conduz à vitória via sua instrução, sua palavra, o que Ele tem a dizer. Quer ser vitorioso em família? Põe em prática o que Ele te pede, está escrito aqui. Mas a pessoa reluta. Não, eu estou certo, ela está errada, e vice-versa, e vira aquela confusão, e não abre mão, orgulho para cá, egoísmo para lá, e tal, e aí detonado na vida de relacionamento, detonado em família. Isso é construção, isso é progredir, isso é prosperidade? Não é nunca, gente. E é lógico, estou falando desse assunto sobre finanças, mas os princípios são praticamente iguais para todas as áreas do ser humano. Então não tem como eu não deixar ser corrigido, é óbvio. Então eu tenho que ser conduzido por Deus. Então quando a gente se entrega ao Espírito de Deus e à palavra, quando a gente permite que Ele nos guie, que Ele nos dirija, aleluia, as coisas vão acontecer, gente. Pastor, mas eu quero que aconteça, chega lá rapidamente, aí a gente embaralha, a gente põe a mão, a gente quer fazer a nossa maneira, não dá certo, não dá certo. Não dá certo por um seguinte motivo: nós somos a igreja e por natureza há um comando que nos direciona. Ele é a cabeça, quer eu entenda isso ou não, eu sou corpo, e quem manda no corpo é a cabeça. Pastor, é exatamente isso. Eu estou querendo fazer a minha vida e eu não estou botando a cabeça nisso e tal, e eu vou só tentando. Eu posso até durante um período, eu vejo isso, gente. A pessoa pode até durante um período ser bem sucedido, mas mais cedo ou mais tarde tem uma queda. Mais cedo ou mais tarde parece que aquele negócio todo cai por terra, porque todos os fundamentos que levou eram fundamentos meramente humanos, não tinha correção de Deus, não tinha entendimento de Deus, não tinha verdade de Deus. Não faça nada sem um entendimento preciso de Deus naquela área. Se você faz, você está estabelecendo algo para ficar e não para regredir. Deus nos chamou para a gente andar 10, 15 anos e estarmos bem, daqui a pouco ladeira abaixo mais 20 e não sabe nem como chega lá em cima. Não. Se Ele chamou para a gente começar a andar com Ele, ser corrigido e estabelecer com base na condução e na direção via palavra, via verdade, vai ter que ser até o final. Então nós vamos ter que ter paciência? Vamos, eu estou te dizendo que vai ter muita paciência, perseverança, determinação, mas você verá que a tua vida vai progredindo. Ela não regride, ela progride, ela progride, ela progride, ela progride. Pastor, então de repente na situação que eu estou de finança encalacrado, esse verbo é muito bom, gosto dele, encalacrado, não tem como, olha só, o cara ele está lacrado e encalacrado ao mesmo tempo, sei lá, o cabra... Não tem jeito, vai ter que ser via Deus. E Deus vai começar a dar ordem, instrução, você vai corrigindo, vai cortando ali, cortando aqui, pega um cartão, e tal. Para de ter aqueles hábitos estranhos, depois eu vou falar mais sobre isso. Pronto, daqui a pouco você está livre. Foi milagre de Deus? Claro que foi. Gerenciado e administrado pelo homem com base na palavra, olha aí. Ah, não, isso não é milagre não, pastor. Milagre é aparecer lá em casa 100 mil reais, é tudo que eu preciso. Como é que vai aparecer 100 mil reais na sua casa? Primeiro, se você não planta nada. Segundo, se não está debaixo da correção de Deus. Não vai aparecer nunca, isso é ilusão do inferno. Achar que alguém vai chegar com a quantia e me dar. Mas o que eu percebo é que o milagre de Deus, ele está tão ligado à nossa cooperação, à sabedoria do homem lidar com as coisas, que a gente não considera mais como milagre. Meu Deus do céu, eu considero a minha vida um milagre. Eu estava conversando hoje com a Deise sobre isso. Puxa, beleza, eu estava morando, uma família abençoada, mas é muito bom isso, a gente sabe que foi Deus quem fez isso. Óbvio, Deus fez como? Através de um posicionamento meu e dela. Ah, mas nós precisamos aprender mais e mais. Todo dia eu também estou nesse processo. Né? Quem é pai aqui tem filho, quem acha que sabe lidar com filhos, meu irmão, eu vou contar um negócio, você deve ser de outro planeta. Porque a gente precisa de Deus.
muito da instrução, da visão dele, para ir se posicionando e tal, e ninguém aqui é perfeito. Então esse é o verdadeiro milagre, é Deus agir em cima do homem e da mulher, com a verdade, e ela vai botando em prática, então o poder de Deus vai se estabelecer. Não, mas milagre é ver o paralítico levantar, o cego ver, né? Uns negócios assim bem grandes. Meu Deus, como é que pode? Deus quer fazer um milagre na tua vida tão normal, imperceptível, mas é um milagre. Eu tenho que entender isso aqui. Eu já cheguei a essa conclusão. E o pessoal da igreja fica numa expectativa muito além e muito aquém daquela que é a verdade. É a expectativa de ver um sobrenatural, que essa parede vai tremer, que o raio vai cair e vai lançar aqui umas sacolas de dinheiro sobre nós. Pelo menos então vai chover pó de ouro e você recolhe, vende e paga a sua dívida. Umas coisas dessas assim, temos que sair disso aí. Deus pode fazer tudo, pode, mas olha, a via de regra daquilo que ele faz, senão ele não daria um livro desse, escrevendo lá assim, toda a escritura é apta para o ensino, a correção, para a educação na justiça. Então é para que o homem põe em prática, né, coopere com ele, administrando, gerenciando como ele quer, para que então eu possa ver nos milagres. Pastor, mas é um milagre assim? Pastor, minha dívida foi, consegui. Quanto tempo levou? Levou 2 anos. Eu não acho que é milagre não. É milagre, gente, estou dizendo. Viveu anos na dívida, agora não tem só porque levou 2 anos para pagar? Mas isso é muito normal. Que normal? Não tem normal. Ninguém dá amém, meu Jesus. Não cai nessa ilusão, não. Então, não existe, o último slide aqui, eu vou dar um intervalo para você forrar o teu estômago também, quem veio direto do trabalho. Não existe vitória financeira se nós não deixarmos Deus nos conduzir nessa área. E eu quero dizer para você, você vai ver, a gente ainda vai falar ainda mais no segundo tempo e no último encontro nosso, que tem algumas coisinhas aí práticas que são fundamentais. Nós vamos ter que enxergar isso no poder de Deus aí. Então não existe, se Deus, pastor, tudo que eu sei é dízimos e ofertas. E às vezes as pessoas sabem dízimos e ofertas, não praticam. Sabem dízimos e ofertas, mas dão da maneira errada. Sabem dízimos e ofertas, só sabe, não põe em prática. Então tem uma opção de coisa. Não é só dízimos e ofertas. Eu conheço gente que dá dízimo e oferta, só que a sua vida não anda. A sua vida não progride. Sabe por quê? Pelo simples fato que essa pessoa ela não se deixa ser transformada em outras áreas. Quando Deus chega para mim e me abraça, não é só para eu ser transformado nessa área, eu entrar com ele, tá beleza, vou fazer aqui um negócio, um comércio, dízimos e ofertas, eu estou sempre sendo abençoado. Ele vai e me pede algo, olha, Linho, para de fazer assim, perdoa fulano de tal, não guarda ressentimento e mágoa, você tem que acertar isso na tua vida. Na minha palavra diz isso. Mas eu não associo que isso tem a ver com dinheiro, mas tem. Então é um dizimista, é ofertante, com a vida toda presa, porque não perdoa, guarda mágoa, ressentimento. Ninguém dá amém. Não, pastor, isso aí eu não quero aprender sobre isso aí não. Se eu não aprendo sobre isso, eu não sou liberto, porque Deus não trabalha só com a calota, Ele trabalha no carro todo. O carro todo é um carro. Como é o carro? Roda, calota, capota. É um conjunto de coisas que esse livro sempre está mostrando para mim e para você. O Espírito Santo sempre fala, sabia? Ele sempre fala e nos corrige. E se nós ouvirmos a sua voz e obedecermos, a nossa vida progride. As coisas vão se estabelecendo, uma porta se abre, aí Deus permite aquilo ali, outro lá, e a nossa vida vai andando. Vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com coisas mais práticas.